Fala aí, meu povo, tudo na paz, tranquilidade? Acredito que tá todo mundo feliz, né? Bahia já na semifinal do Baiano, liderando a Copa do Nordeste. As coisas estão avançando, progredindo, apesar de alguns percalços. Mas a gente tem a sensação que, mesmo com algumas dificuldades, estamos mais próximos de ter um nível de rendimento bom para o ano como um todo do que distantes, né? Apesar de não ter vindo as peças que a gente queria, apesar da situação de Canu, o torcedor tem cobrado e está querendo ver Gabriel Xavier no time considerado titular, né? Ou pelo menos utilizado por Rogério Ceni nos jogos mais complicados, mais difíceis, contra adversários mais qualificados, com maior poderio financeiro e tudo mais, né? Tem a questão de Everaldo, que até fez gol nessa partida contra o Ceará, mas o torcedor ainda está questionando bastante porque o rendimento e performance está aquém daquilo que a gente precisa de um camisa nova em um projeto como esse, com o investimento que aconteceu principalmente no meio campo. Enfim, tudo isso a gente já discutiu, tive a oportunidade de falar bastante sobre isso hoje no Sou Mais Bahia, nos primeiros vídeos do guia, trouxe à tona alguns questionamentos que eu julgo como pertinentes. E agora a gente vai trazer aqui o que Márcio Martins e Dito Lopes falaram na resenha das 6, lá no canal deles no YouTube. Acompanhe, né? Assista, veja. Eles têm uma programação específica lá bem bacana. E eles trouxeram não só a opinião com relação a essa montagem do time e as peças ideais, como também questionaram o fato de Rogério Ceni ter dito aí na coletiva para poder, né, incentivar e não colocar Canu para baixo, que essas críticas aí poderiam contribuir para cair o nível de jogo dele, né? Bom, a gente vai trazer aqui esse pitaco, essa opinião e também falar um pouco sobre isso. Eu acho que é um debate necessário. Então, bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, na CMB Lives, no grupo SMB de maneira geral. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo. Dessa vez, mais um Deu na Rede do Esquadrão, para a gente trazer o que está sendo dito direto e indiretamente sobre o nosso Bahia. Dito Lopes e Márcio Martins, na resenha das 6, falaram sobre essa situação aí de Canu, Rogério Ceni, críticas, elogios e tudo mais, e a gente vai trazer aqui agora. Bora lá. Aí, ó. O torcedor é torcedor, como ele está dizendo, vai para torcer. Quem deve preservar o ativo do Bahia é o Bahia. Sabe? O torcedor ajuda, o torcedor aplaude, desde que esteja bem. Ou você quer que o torcedor entre na arquibancada, no estádio, como sócio do Bahia? Eu digo não é sócio da arquibancada, não. Sócio do clube. Ah, tá. Quando for vendido, vai distribuir o dinheiro para o torcedor? Sabe? Ó, torcedor, vendi Canu. Você ajudou. Você vai receber aí R$1.000 cada um. Tem isso. Então o torcedor é sócio do clube porque ele quer ir pro jogo. Ele gosta do futebol. Então não venha para cá com essa história de dizer que o torcedor não pode criticar porque vai queimar um ativo do clube. O ativo do clube, quem está queimando é quem está insistindo no jogador que está muito mal. E outra, Cauli começou a ser questionado. Só que o torcedor sabe que o Cauli tem potencial para voltar a ser o que era. E o Canu não tem. Pelo menos é o que eu acho, Dito. Ah, você é perfeito, Márcio. Por que ninguém reclama quando o torcedor está elogiando bastante um jogador? Sabe? Isso é engraçado. Aí o cara tá ali elogiando, ninguém fala nada. Quando parece que vai criticar porque o cara tá mal mesmo. Qual é o interesse do torcedor? Poxa, a voz do povo é a voz de Deus. O torcedor tá vendo que o Canu não tá bem. E o torcedor tá contestando. Pô, bota outro, o cara não tá jogando bem, sabe? Procura outro jogador. Agora, Rogério, voltamos a falar. Rogério tá certo. Ele tem que defender o cara. Ele tem que levantar a autoestima do jogador, para que o jogador volte a jogar um grande futebol. Só deixei de falar sobre o goleiro do Bahia, o Marcos Felipe. Marcos Felipe fez a defesa do ano ontem, viu? Uma defesa sensacional. Não é que ele fez igual ao goleiro, por exemplo, de Itabaiana, que fechou o gol, foram vários chutes lá. Não, ele pegou realmente as 2 ou 3 bolas ali, o Marcos Felipe, mas ele fez uma defesa, o cara sozinho com ele na pequena área, chutou forte, ele vai lá e faz aquela defesa maravilhosa. Valeu. Lu, rapidinho você vai voltar já aí, porque meu amigo, meu irmão aqui, o Navarro, o Carlos Navarro, médico, tá me dizendo aqui que vai ter um Bavi dos médicos no sábado no Clube dos Médicos da Bahia. Tá assistindo a resenha lá. Aí ele tá dizendo aqui, parabéns aos convocados do Bahia. Vou ver esse vídeo aqui, vou editar, viu, Navarro? Um abraço para você aí. Tá aí, galera. Bom, eu acho que é uma discussão pertinente. Por quê? Tem alguns pontos para serem levados em consideração e um deles dito até traz. Rogério, ele tá fazendo a parte dele, né? Rogério deu ali uma invertida na coletiva, respondeu que
o time não sofre gol só por conta do zagueiro. Ele não está errado com relação a isso, realmente é toda uma estrutura. Se a gente pegar os jogos que o Bahia acabou sendo derrotado, levando gol enquanto o Canu estava ali, né, não dá para a gente chegar aqui e apontar que todos esses gols foram culpa de Canu, né? Beleza, eu concordo até com ele em relação a isso. Eu acredito que ele realmente deve partir em defesa do seu grupo. Uma coisa é o que a gente quer ouvir na coletiva, outra coisa é o que o treinador pode falar na coletiva, o que é prudente, o que é pertinente do treinador abordar na coletiva. Isso não quer dizer que ele chegar na coletiva e defender o jogador vai, né, de certa maneira, garantir que lá no vestiário ele também está defendendo o jogador. No vestiário ele deve dar a sua palavra de motivação, mas ao mesmo tempo deve cobrar, né? Tem coisas no futebol que às vezes a gente não vê e não tem real dimensão do que acontece internamente. Então é importante a gente pensar nisso na hora também de trazer o nosso questionamento, a nossa opinião, a nossa visão, a nossa perspectiva, tá? E eu acredito, já falei isso em algumas oportunidades e reitero, que Canu, né, não saiu até agora para entrar Gabriel Xavier, que tem feito um ótimo ano e tem muito potencial para poder evoluir por uma questão de gestão de grupo. Canu é uma das lideranças do time. Eu já falei isso em algumas oportunidades, né? Ano passado saiu uma foto de Canu e Ricardo Goulart junto com o Renato Paiva no restaurante e tal. Então, Canu é o cara que geralmente desempenha esse papel. Para a idade dele, ele é muito maduro, assim, e toma a frente de algumas questões. E isso é nítido mesmo que a gente não conheça profundamente como as coisas acontecem. Então, eu creio que isso pode ter a ver, mas é só o que eu acho, é só a minha opinião, é só achismo mesmo daquilo que a gente acaba, né, analisando sobre o que podemos ver ali no dia a dia de jogo, tá? Um outro ponto que eu acho importante, o segundo ponto que eu acredito que é fundamental, é que o atleta tem que se blindar, né? O atleta tem que saber filtrar aquilo que ele deve ouvir, aquilo que ele não deve ouvir, né? Acho que não é o torcedor, a imprensa que tem que podar ali os seus questionamentos, as suas críticas. E eu falo como um cara que critica, que questiona, que traz aqui críticas que eu, pelo menos, julgo como construtivas, a maioria, porque às vezes eu posso, no meu processo de personalidade, né, me exceder e trazer uma crítica que não é tão construtiva assim, mas a minha intenção, pelo menos, é trazer críticas construtivas. Tem muitas críticas, por exemplo, que eu vejo por aí e não concordo muito, mas eu acredito que, né, são críticas que fazem parte do livre-arbítrio e deve acontecer e vai continuar acontecendo, independente de qualquer coisa. Inclusive, quando você fala delas, aí que elas elevam o nível, né? Aí que elas aumentam mais ainda. Então, o cara tem que estar, né, blindado o suficiente para saber filtrar. E o terceiro ponto, eu vou trazer até um exemplo controverso para alguns, é que o jogador ele tem que não só saber filtrar, como ele tem que saber também lidar com aquilo que ele julga ou que muita gente julga e ele pode partir para analisar como uma carência, uma deficiência, um problema dele. E eu vou trazer aqui o exemplo de Everaldo. Everaldo sempre foi um cara questionado, né? Desde que começou a jogar pelo Bahia, ouviu muita crítica, e é um cara que nunca bateu de frente com essas críticas, né? Naquele 6-4 contra o Goiás, que ele faz 3 gols, eu até pensei que ele ia dar alguma resposta, mas não. Ele foi tranquilo, né, falou em nome do clube, nunca que saiu vaiado da Fonte Nova, chegou e bateu de boca com o torcedor, olhou estranho, baixou a cabeça, trabalhou, tentou dar a resposta no dia a dia. Com relação a isso, pode parecer que não é menos do que obrigação e tal, mas é uma questão que me faz respeitar Everaldo, assim, sabe? Eu critico, questiono, pego no pé em algumas coisas, mas ele é um cara que sabe lidar muito bem com isso e apesar de, na prática, né, pecar um pouco nesse aspecto, ele mesmo falou em entrevista que tem críticas que ele ouve, que ele para analisar, que faz sentido, que tem coerência, que tem pertinência e que ele procura colocar em prática. Por que eu falo que não faz muito sentido? Porque ele continua saindo da área. E essa foi a crítica que ele pontuou, que o torcedor fez a ele parou para analisar e viu que realmente tinha sentido. Ele continua saindo. Talvez um pouco menos, mas continua saindo bastante da área. A gente não sabe até que ponto a instrução de sênior, a iniciativa dele, mas o lugar de Everaldo é ali na área ali que ele pode se sair bem. Né? Então, eu acredito que o jogador ele não só deve filtrar, como tem que saber assimilar aquilo que realmente agrega e aquilo que não agrega. Né? Bom, vamos ver até quando o Rogério Ceni vai com o Canu e vamos torcer para que, independente das escolhas, independente do nosso desejo de ver Gabriel Xavier, Canu evolua, cresça e dê a razão para Ceni nos próximos jogos. Mas é aquele negócio que eu falei de uma tragédia anunciada. Se continuar nessa levada e Canu vacilando, errando, não passando segurança, não passando confiança para o torcedor, pode ser que o erro aconteça em um momento ali que vai se tornar imperdoável, digamos assim, né? E vocês sabem do que eu estou falando, um clássico, um momento decisivo, enfim. Então, é Ceni que tem que saber administrar isso e eu torço para que ele consiga administrar da melhor forma.
Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Gostou? Deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Abraço, beijo no coração. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?